Aleluia. Estão preparados para a palavra esta manhã? Oh, vem chumbo aí, vem chumbo. Glória a Deus. Vamos então orar. Querido Senhor, eu te dou graças pela tua palavra no nosso meio. És tu conosco, Deus conosco. É a tua vontade, a tua inspiração, as tuas instruções. Uma lâmpada que ilumina no meio das trevas e não nos deixa às escuras. Dá-nos, pois, entendimento da tua palavra para caminharmos à luz da mesma. E em nome de Jesus eu declaro que toda a mente está liberta, todo o coração receptivo para receber a palavra de Deus incorruptível, toda poderosa e que produzirá muito fruto na vida de todas as pessoas aqui presentes e que assistem pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro estas coisas que não podem ser revogadas. E Pai, te dou graças. Seguro na tua palavra, eu declaro, está a funcionar. Amém. Aleluia. Muito bem. Então, nós estamos a falar acerca dos eventos futuros. E como eu disse nas semanas anteriores, ao redor do mundo, gastam-se milhões para as pessoas poderem ter um vislumbre do seu futuro. Com quem deve casar, se o António é o certo, se é o Chico, se é a Maria, se é a Custódia, se o marido anda a trair a mulher. Alô, sabem o que eu estou a falar ou não? Sabem, vocês também, alguns andaram lá. Leva as cuecas do marido para saber se ele é fiel ou não. Alô, vá, nada de mentirosos. Oh, aleluia. E por aí vai. Consultam a pessoas cartomantes, não é? Que deitam as cartas e adivinham o futuro. Uma vez eu falei com uma e ela dizia-me assim, mas é assim, eu não adivinho nada. E eu digo às pessoas o que me vem à cabeça. E eu disse, então, mas isso é engano, está a enganar as pessoas. Eu não engano as pessoas, eu só digo coisas boas. Faz lembrar um grupo de ciganas em Belém. Houve uma temporada que eu e a minha esposa íamos lá tomar o pequeno almoço muitas vezes. E elas vinham, deixa-me ler a tua sina. E depois a conversa é sempre a mesma. És tão invejado. É o isco. Eu disse a uma delas, anda cá, deixa-me ler primeiro a tua. E ela deu a mão, não é? E eu disse, estás vendo esta linha aqui? É a linha da vida. Tu sabes, sei. E também sei o que é que está a dizer, hein? Está a dizer que vais para o inferno se não te arrependeres. E ela, és pastor, isso. Então anda cá, ora pela minha amiga que ela está a precisar. Amiga, né? Amiga que estava a precisar. Então, isto é de certa forma hilariante, mas você pode crer que nas pessoas que procuram esse tipo de atividades, que a Bíblia chama do oculto, para elas é uma coisa uau. Há pessoas que empregam decisões ou depositam decisões importantes, não só na questão amorosa, mas profissional, de negócios até, ok? Naquilo que uma vidente fala. E a Bíblia diz que isso é engano. Mas veja, não temos como negar, o ser humano é fascinado com o futuro. Sim ou não? Sim. Bem, Deus também é fascinado com o futuro. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador do tempo. Ele é o Criador do tempo. Ele próprio está fora do tempo. Se Ele estivesse dentro, incluído no tempo, Ele não poderia ter criado o tempo. Ele está fora do tempo. Ele é intemporal. A Bíblia descreve-o, ok, na linguagem humana, que o ser humano possa compreender, descreve-o como sendo Ele, Deus, o Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Outra parte da Escritura diz que Ele é de eternidade a eternidade. Bem, se nós formos destrinçar esta palavra, ficamos a zeros. Porque eternidade significa ausência de tempo. Ele é de ausência de tempo a ausência de tempo. E a gente fica na mesma. O que é isto? Pois é,
ultrapassa as fronteiras da nossa imaginação, ok? Você pode ter o QI mais elevado do mundo e você fica a nadar na maionese, ok? Você fica a zeros também, sem compreender isso. A Bíblia refere-se a isto que eu estou a falar como excede, com esta expressão, excede todo o entendimento. Então, precisamos de muita humildade para começar a compreender as grandes coisas que nos rodeiam. Amém? Abram então a vossa Bíblia em Isaías 46. Isaías 46. Versículo 9. Que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, e que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia. Então olhem para mim num instantinho. Deus assume-se como aquele que anuncia o fim desde o princípio. Agora aqui entre nós, para ele anunciar o fim desde o princípio é porque ele já lá esteve. A nossa cabeça dá um nó. Ser humano, e quanto mais, parece que quanto mais instrução tem, mais rígido fica na sua mente para compreender o que não vê ou o que nunca lhe ensinaram. Isto que eu estou aqui a falar, você não aprende na universidade. Você não aprende lá fora no mundo. O mundo é anti-Deus. Você aprende pela própria palavra de Deus. Então, se Deus já esteve no fim, volto a dizer, significa que Ele está fora do tempo. Para Ele o fim e o princípio é a mesma coisa. O apóstolo Pedro usou esta expressão: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Entende? Total ausência do tempo. Eu também não, mas pronto, a gente vai andando. Por isso é que às vezes as pessoas perguntam: quando é que Deus apareceu? Homem, quando é que Deus apareceu? Essa é a pergunta errada. Deus não tem quando. Isso é tempo. E Ele está para além do tempo. Então, mas quem é que fez Deus? Homem, você nem sabe como é que você foi feito, quanto mais querer saber quem é que fez Deus. Se Deus achasse que era interessante você saber como é que Ele apareceu, pode crer que estaria aqui a dizer. Então, começa a ocupar-se das coisas que Deus lhe diz, para depois passar para as outras. Ande direitinho na palavra e um dia você vai estar cara a cara com Ele. Aí você pergunta-lhe: pai, o pastor não soube explicar, como é que tu apareceste? E se ele entender, há de dizer. E se não, você fica na mesma, e glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Bem, hoje eu quero vos falar acerca da ressurreição dos mortos. Não fico... Não estou a falar de zumbis, nem nada dessas coisas. A ressurreição dos mortos é um evento que vai tomar lugar a nível global. É a própria palavra de Deus que diz isso. Mas antes de nós olharmos esse assunto na palavra de Deus, eu quero, primeiramente,
mostrar a vocês algumas profecias dos profetas do Velho Testamento que já se cumpriram. E você pode estar seguro que o que estudaremos a seguir sobre a ressurreição dos mortos irá tomar o seu lugar também. Acredita ou não? Lembre-se, quando aqui diz em Isaías 46:10, diz: o meu conselho será firme. A palavra grega para conselho é boulé, que quer dizer propósito firme, decreto irrevogável. Há coisas que vão tomar lugar neste mundo, umas já aconteceram, outras ainda vão acontecer, que faz parte da da agenda de Deus. Deus decretou que iria ser assim. E sabe, ninguém pode alterar isso, lamento. Ou quer dizer, não lamento, mas ninguém pode alterar isso. Ele disse: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vai ser assim. Agora, isto refere-se aos acontecimentos globais, ok? Não se refere à nossa própria vida. Se você estudar o Novo Testamento, hoje não é tempo, não vamos ver isso, mas quando Deus fala acerca de vontade, no Novo Testamento, é a palavra grega telema, que quer dizer vontade, desejo, proposta. Está a ver? Ou seja, Deus deu-nos a nós o poder de escolher. Ele diz: olha, a minha vontade para a tua vida é esta, mas você escolhe se quer aquilo ou não, certo? Mas no plano global, Deus tem a sua agenda e os seus tempos e as suas estações, e marcou os tempos para determinadas coisas acontecerem, e será assim, acreditem ou não, gostem ou não, por muito que orarem ou rezarem, nada vai poder impedir o conselho de Deus de se realizar. Certo? Então, primeiro, abram a vossa Bíblia em Mateus 24, versículo 1. Há coisas muito interessantes aqui, eu quero partilhar convosco. Mateus 24, versículo 1. Sabe que, como Deus é eterno, as suas palavras também são eternas. A palavra, qualquer palavra, é como o seu autor. Tem o valor de quem está por detrás dessa palavra. Certo? Há palavras que você ouve, que você pergunta: quem é que disse isso? Ah, foi o Chico dos Caracóis. Ah, pá, e tu foste acreditar nisso? Epá. Porquê? Porque a pessoa que está por trás daquela palavra não tem valor. Mas, eu lembro uma vez, eu disse ao meu filho Júnior: Júnior, diz à Bárbara para pôr a mesa. E ele foi todo de peito cheio, de autoridade: Bárbara, põe a mesa. E ela: põe a mesa o quê? Tu não és meu pai. Pôr a mesa. Quem é que mandou? Foi o pai que disse. Ela já não disse mais nada. Foi buscar a toalha, os pratos. Porquê? Porque quem estava por detrás daquela palavra era o pai, não era o Júnior, era o pai. Então ela sujeitou-se a isso. Então, quem está por detrás desta palavra não é homem que muda porque não tem domínio sobre determinadas circunstâncias às quais está sujeito. Você pode dizer assim: eu vou estar aí às 3 e chegou 3:30. Porquê? Enfim, apanhou um acidente pelo caminho ou outra circunstância qualquer que você não tem controle sobre aquilo. Mas Deus não é assim. Deus nunca é apanhado de surpresa. E aproveito já para dizer de novo: o coronavírus não veio de surpresa para Deus, nem veio alterar os planos de Deus. Aleluia! Aquilo que as pessoas pensam a seu respeito não pode impedir o plano de Deus de se realizar na sua vida. Aquilo que Saul espalhou acerca de David não pôde impedir o propósito de Deus na vida dele. Aquilo que espalharam acerca de José no Egito, não é? Que queria aproveitar-se da patroa, não pôde impedir o propósito de Deus na vida dele. Aleluia! Mateus 24, versículo 1, olha o que Jesus disse. E quando Jesus ia saindo do templo,
Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ok? Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Este é o segundo templo, construído por Esdras, quando da deportação da Babilônia para Jerusalém, a primeira deportação. E eles construíram o templo, só que o templo era bem mais pequeno do que o anterior, o templo de Salomão. Não só no tamanho, mas também na riqueza. E quando o templo foi consagrado, ok, os novos alegravam-se, ok, com júbilo, porque o templo estava de pé novamente. Mas os mais velhos choravam. E o Senhor falou pelo profeta Ageu e disse, vocês dizem esta casa não é nada comparada com a anterior, mas a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. E porquê? Porque foi nesta segunda casa que o Messias entrou. Só que Herodes mandou ampliar não o templo em si, mas a estrutura à volta do templo. Então, era uma das maravilhas do mundo antigo. E então os discípulos quiseram mostrar a Jesus, impressioná-lo com a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto foi dito há 2000 anos atrás, ok? Agora imagine a cabeça dos discípulos. Aquele templo levou 46 anos a construir toda aquela estrutura. Tanto quando Jesus disse aos fariseus, derrubai este templo e em 3 dias o edificarei. É sério, como assim 3 dias? Levou 46 anos. Não entrava na cabeça, não é? Mas agora Jesus faz uma declaração surpreendente. Uma outra tradução, King James, ela diz assim, com toda a certeza eu vos asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É uma afirmação forte. Mas, olha o que aconteceu. No ano 70, que já tinha sido profetizado 500 anos antes de Cristo pelo profeta Daniel. O ano 70, Tito, general romano, cercou a cidade de Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu o templo. E ainda hoje estão lá as pedras originais para testemunho. Eu quero mostrar a vocês. Eu creio que vou mostrar a vocês. Ok. Estas pedras são as originais da destruição do templo em Jerusalém. Ainda lá estão até hoje. Próximo. Cada pedra destas tem quase a altura de um homem. São imensas e só tem estas duas, não é? Ok. É só aquelas duas. E tem esta aqui que é uma representação do que terá acontecido na altura. Jesus até tinha dito o seguinte, quando vocês virem Jerusalém cercada, se estiveres no campo, não venhas para a cidade. Porquê? Porque todas as pessoas que estavam dentro da cidade foram chacinadas e mortas, como a Bíblia diz, ao fio da espada. E o templo incendiado e tudo destruído. Então, se você planeia ir a Israel um dia destes, você vai constatar estas pedras ainda estão lá para testemunho do que aconteceu. Exatamente o que Jesus falou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, isto é uma das profecias que já aconteceu. Vamos ver outra. Lucas 21, estamos a falar do que Jesus falou, não é? Ele falou mais, mas hoje não temos tempo para ver todas. Quero só partilhar convosco estas. Lucas 21, versículo 24.
Olha o que diz. Se você ler os versículos antes, fala aquilo que eu já mencionei. Jesus diz, se estiveres no campo não venhas para a cidade e por aí fora. Mas versículo 24 diz, cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, isto é, os não-judeus, até que os tempos dos gentios se completem. Então olhe para mim no instante. O que Jesus está a dizer é que o povo judeu cairia ao fio da espada, seriam dispersos, perderiam a sua terra, seriam dispersos por todas as nações do mundo e a terra, Jerusalém, seria pisada por gentios, ou seja, estaria debaixo do domínio de povos não judeus, até que se completasse esse tempo. E você pergunta, mas por que isso? Bem, daqui a pouco nós já vamos ver. Então, eu quero só mostrar a vocês o que aconteceu. Em 313, de 313 até 636, a Palestina esteve debaixo do domínio bizantino. De 636 a 1099, a Palestina esteve debaixo do domínio árabe. De 1099 a 1291, a Palestina esteve controlada pelas cruzadas, por cristãos europeus. De 1291 a 1516, a Palestina esteve debaixo do domínio mameluco. De 1517 a 1917, a Palestina esteve debaixo do domínio otomano. Fazia parte do Império Otomano. E de 1918 até 1948, a Palestina esteve debaixo do controle britânico. E é em 1948 que nasce o Estado de Israel, conforme que Jesus tinha falado. E abram a Bíblia agora em Jeremias 29. Versículo 18 e 19. Jeremias 29, versículo 18 e 19. E olha o que Deus fala acerca do povo judeu, ou o povo de Israel, daqueles tempos. Encontraram? E diz, persegui-los-ei, estamos a falar cerca de 600 anos antes de Cristo. 600 a 500 anos antes de Cristo. Persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra e para serem uma maldição e um espanto e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então olhe para mim, porque o povo judeu tem esta história. Jesus disse, quais dos profetas os vossos pais não apedrejaram? Quais? Mataram os profetas que Deus enviou a eles para falar a palavra de Deus. E por fim mataram o próprio Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo. Então a perseguição veio. Veja, desde esta época que a perseguição está sobre eles. Houve tempos mais intensos na perseguição, houve outros tempos mais moderados. Mas sempre foi assim.
Por exemplo, desde a Idade Média, a Inquisição perseguiu os judeus, queimou-os vivos na fogueira, enforcou-os, enfim, tinham que fugir de uma nação para a outra. Muitos converteram-se ao cristianismo, uma conversão falsa para salvar a sua própria vida e da família, mas continuavam com os seus rituais judaicos em segredo. Évora tem lá os vestígios ainda, as sinagogas estão nas caves de uma casa normal. Eu estive lá, eu vi. E quem diz Évora diz o resto dos lugares onde os judeus foram perseguidos. E aí começaram a nascer os nomes pessoais com nomes de plantas. Oliveira, Pereira, Figueira, Silva. Porque eram judeus convertidos ao cristianismo, supostamente. O nome deles foi mudado, mas eles adotaram esse tipo de nome. Entre eles, então, já sabiam de quem se tratava. Eu quero mostrar a vocês umas imagens de como isto realmente aconteceu. E não é muito longe aqui na nossa história. Não saias daí, Alexandre, tu fica aí com o dedo assim. Quando eu disser que... Ok? Pronto, vocês certamente já viram imagens destas na televisão, a perseguição do povo judeu, os campos de concentração, campos de extermínio, próximo, isso, como eles foram discriminados, eram obrigados a andar com aquela estrela amarela no braço, enfim, os guetos e a exterminação do povo judeu. Sabe, deixa eu só dizer aqui a vocês uma coisa, eu não sou político, não tenho nada a ver com política, oro pelos nossos políticos, para Deus lhes dar sabedoria, é esse o nosso papel, amém? Mas o regime nazi exterminou 6 milhões de judeus, e é proibido, ok? O partido nazi, a ideologia nazi é criticada, é rejeitada pela sociedade, mas, por outro lado, admite-se outras ideologias que mataram mais pessoas que os nazis. Partidos políticos que, na sua história, têm mais de 100 milhões de mortos. Ainda há cristãos que votam neles. E não foi só... Quando eu digo mais de 100 milhões, entre eles estão vários milhões de cristãos, que ainda hoje são mortos e perseguidos nesses países onde esse regime reina. Então, um cristão que vota num partido desses, das duas uma, ou não é cristão, ou é ignorante. Mas, adiante. Então, os judeus foram perseguidos e foram grandemente exterminados. Não totalmente, ok? Porque continuam a ser o povo de Deus. Mas veja a profecia que se cumpriu entre 600 a 500 anos antes de Cristo. E foi-se cumprindo ao longo dos séculos. Os judeus perderam a sua terra. E por onde quer que eles foram? Eles foram perseguidos. Alô? Abram a Bíblia agora. Podes tirar a foto. Fica aí, com o dedo aí. Põe já a próxima, mas só não projetas, ok? Aleluia. Ezequiel 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Portanto, diz o Senhor, não é? Assim diz o Senhor: hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Olhe para mim agora. Qual a probabilidade disto acontecer? Durante séculos, na verdade, mais de 1000 anos, Israel, o povo judeu, perdeu a sua terra. Foram dispersos pelo mundo inteiro. E agora Deus diz, novamente por volta de 500 a.C., vou juntar-vos de todas as terras por onde vos espalhei e vos darei a terra de Israel.
Mas foi exatamente o que aconteceu. Põe aí as próximas imagens. No dia 14 de maio de 1948, é assinado o tratado e declarada Israel como nação. E é devolvida a terra da Palestina ao povo judeu. Por voto de um brasileiro. Não sei o nome dele agora. Não sei. E o próximo. E o povo judeu, então, é levado para a Palestina e declarado o Estado judaico. Glória a Deus. Na mesma semana, veja que Deus disse, eu vos darei a terra de Israel. Na mesma semana, as cinco nações árabes, na mesma semana que o povo chegou, 5 nações árabes declaram guerra ao povo judeu. Foi chamada a Guerra dos 6 dias. Só durou 6 dias. Israel ficou maior ainda, com mais territórios. Alguns depois, em negociação, devolveram, como a Península do Sinai, etc. Por quê? Porque é que essas 5 nações árabes não puderam derrotar aquele pequeno povo que tinha acabado de chegar? Porque Deus disse, eu vos darei esta terra. Quando Deus diz, eu darei esta terra a vocês, não há ninguém que possa anular, nem há ninguém que possa tirar isso. Por isso é que ele disse, o meu propósito será firme, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Abram a Bíblia em Isaías 66. Só estamos a ver algumas profecias que se cumpriram. Isaías 66, para vocês saberem que Deus não é homem para mentir. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E não há homem, não há nação, não há nada que possa alterar isso. Isaías 66, versículo 8. Olha o que diz aqui. Deixa estar essa imagem aí. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz os seus filhos. 680 anos antes de Cristo. Então estamos a falar de 2680 anos antes. Foi dito. Deus anunciou pela boca do seu profeta Isaías. Alguém já ouviu tal coisa? Uma nação nascer num só dia? Nasceu em 14 de maio de 1948. Aleluia! Aleluia! Há Deus no céu! E tudo faz como lhe apraz. Aleluia, glória a Deus. Ok. Amados, eu quis só partilhar estas profecias que, para vocês constatarem, não é? Foi dito antes e elas cumpriram-se depois. Para você perceber que o que nós vamos falar agora, pode ter certeza, também vai tomar o seu lugar. Isso mesmo. Agora, a questão não é, vai, não vai, será que... Não esqueça que já está decidido. A questão é se você está preparado para quando o dia chegar. Essa é que é a grande questão. Quando eu pregava em funerais, eu dizia às pessoas, um dia você vai estar ali. E as pessoas ficam incomodadas, não é? Eu disse, a questão não é se você vai ludibriar a morte ou não, porque ela chega e nem manda aviso.
A questão é se você está preparado para quando ela chegar. Diz para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: estás preparado? Ninguém vai morrer hoje, hein? Pelo menos hoje. Você vai viver até velhinho, glória a Deus, é isso que Deus promete. E quando Ele promete, Ele cumpre, se você crer. Muito bem, vamos então falar um pouco acerca da ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que morte não é destruição. Morte, a palavra morte significa separação. E você não precisa estar com medo: eu vim para aqui e vou ouvir falar da morte. Meu amigo, ela anda aí mesmo que você não ouça falar dela. E um dia vai encontrá-lo mesmo que você não ouça falar dela. Mas adiante. Você imagine uma mão dentro de uma luva. Ok? Você tem luvas, certamente que sim. E veja que a luva tem algumas exceções, mas normalmente ela tem o formato da mão. Sim? Mas a luva não é a sua mão. A mão está vestida com a luva. Certo? A luva mexe. Mas não é a luva que mexe. Ela não tem vida própria. O que mexe é a sua mão, que tem vida, dentro da luva. Quando você quiser, você despe a luva. A sua mão sai de dentro da luva. E o que é que acontece? A luva morre. Perdeu o movimento. Mas a sua mão continua viva e continua a mexer. Mesmo afastando-se da luva. A morte é isto. A luva é este nosso corpo. Não tem vida própria, esqueça isso. Não tem vida própria. O que dá vida ao seu corpo, a Bíblia é bem clara, é o seu espírito. É você, o ser eterno, que habita dentro dessa luva, desse corpo. Um dia, você vai despir a luva. Se Jesus não vier entretanto, um dia você, eu, todos nós, vamos despir esta luva. A luva vai morrer porque não tinha vida própria. É da terra. Volta para a terra. Mas você continua a ser o mesmo. Despido da luva, mas continua a ser o mesmo ser eterno. Com braços, com olhos, com boca, até fala. Com ouvidos. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é um vapor, como aquele que sai da panela quando você está a fazer o arroz. Não, Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, então Ele tem olhos. Que Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor, então Ele tem ouvidos. Diz que a mão do Senhor veio sobre, por exemplo, o profeta Elias, então Deus tem mão. Diz que Deus disse a Moisés: não poderás ver o meu rosto e viver, mas ver-me-ás pelas costas. Então Moisés é o único ser humano que viu Deus, isto é, em vida, viu Deus pelas costas. Deus tornou-se visível para ele. Então Deus tem costas. Deus também tem pés, porque diz que a terra é o estrado dos seus pés. Então Deus não é um vapor, Deus é uma pessoa. E nós somos como Ele, criados à sua imagem e semelhança. E as pessoas sempre perguntam: vamos nos conhecer no além? Bem, se você me visse no Rossio, conhecia-me. E se você me visse em Nizhny Novgorod? Se você me visse em Moscovo, você conhecia-me? Porque eu sou a mesma pessoa. Eu tenho esta fisionomia porque é a fisionomia do meu espírito. Eu acho que o meu espírito é mais bonito, mas pronto. Vamos nos conhecer? Claro que vamos nos conhecer. Somos as mesmas pessoas. Aleluia. Veja que a mão que está dentro da luva é a mesma mão que está fora da luva. A mão não muda só porque saiu da luva. É a mesma mão. Glória a Deus. Então, você encontra muitas vezes na Bíblia o termo dormir.
E daí que as testemunhas de Jeová dizem que a morte é o sono da alma e que a pessoa fica a aguardar o juízo. Não é? Bem, a morte não é o sono da alma. A morte é o que eu acabei de explicar. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Eu quero partilhar convosco alguns versículos bíblicos. Mas quando a Bíblia diz, ou melhor, refere a morte como sono, ou alguém é morto e diz adormeceu, está a falar do quê? Da morte do crente. A morte do crente não é morte no sentido que as pessoas dão à palavra. É um sono. Por quê? Fala da morte dos crentes como sono. Porque um dia eles vão acordar. Aleluia! E você diz, como assim? Eu não sei. Ainda não tenho que saber tudo. Abraão, nem ossos deve ter mais lá no túmulo de Abraão. Mas um dia Abraão vai buscar o corpo dele. Aqueles que morreram queimados pelo testemunho de Jesus Cristo, como é que vão ressuscitar? Não sei. Mas um dia eles vêm tomar o seu corpo. E olhe, para Deus tudo é possível. Os químicos do corpo da pessoa estão lá na terra. E um dia vão-se voltar a, vamos dizer, reformar. E viremos buscar o nosso corpo. Glória a Deus. Então, eu quero partilhar convosco alguns versículos. Vamos projetar para poupar tempo aqui. Há outros que nós vamos ler. Atos 13, 36. Olha aqui. Diz... Porque, na verdade, tendo David, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, David, 1000 anos antes de Cristo, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Está a falar de Jesus. Então, olhe para mim, fala da morte de David como sono. Ele dormiu. Dormiu. Por quê? Porque ele morreu na fé. E um dia David vai acordar. Amém. Isto é, ele virá buscar o seu corpo. Note, David não está a dormir. Não sabemos bem aonde. Ele está na presença de Deus. O espírito de David, o verdadeiro David, o ser eterno, está na presença de Deus. E o que vai acontecer é que um dia ele virá buscar o seu corpo. E é quando se dá a vitória sobre o último inimigo, a vitória sobre a morte. A morte não vai ficar com nada do que Deus nos deu. Aleluia! Romanos 8, versículo 10 e 11, diz, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11, e se o Espírito, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus! Aleluia! Sabe por que é que as pessoas morrem? Por causa do pecado. A morte entrou pelo pecado. Por isso as pessoas envelhecem e morrem. Deus não criou o ser humano para envelhecer. Eu sei que é difícil entender isto. Porquê? Porque é o que nós estamos habituados. Mas veja, uma vez eu conheci uma moça na Holanda. E ela era da zona rural da Holanda e fazia parte da equipa do ministério. E ela pensava que as laranjas eram fabricadas e que pintavam-nas daquela cor por ser holandesas. Você diz, credo, credo. Era o que a miúda pensava. Entendeu? E nós também estamos habituados a isto, porque nunca nos mostraram o contrário. Nós achamos que é normal a pessoa envelhecer e morrer, ficar doente, porque diz, é da idade. Também se não ficar doente vai morrer do quê? Morrer de alegria.
por exemplo. Não é? São conceitos que as pessoas têm na cabeça, que não sei onde é que os foram buscar, mas que herdaram, provavelmente, de geração em geração. Deus não criou o ser humano para envelhecer. Isso é resultado do pecado. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Alguém me perguntou uma vez: pastor, mas então se nós não envelhecêssemos, já não havia terra que chegasse para vivermos todos lá, aqui. Não sei o que é que Deus ia fazer, nunca chegaremos a saber, porque o projeto foi interrompido no início. Eu não sei o que sucederia, faço ideia, sei lá, nós temos mais planetas nesse sistema solar, há outros sistemas solares, eu não sei onde é que a tecnologia já iria. Imagina o homem, imagina Adão, o Adão original, não é? Deu nome a cada animal para saber como lhe chamaria. Veja a capacidade intelectual deste homem. A maior prova é ter casado com uma mulher sem mãe, mas isso é outra história. Mostra uma sabedoria transcendente. Então, estou a brincar. Bom, beijinho para as sogras todas. A minha está lá, sogra. Aleluia. Agora veja, com os anos todos, o que aconteceu foi que Deus foi travando o avanço. Se Deus não travasse, o homem já se tinha autodestruído completamente. E veja, cada inovação sempre sai ou é aproveitado para a guerra. Falam de paz, mas vão-se armando. Deus não criou o ser humano para fazer essas coisas. Mas adiante. Foi o pecado que trouxe a morte e o envelhecimento. Mas um dia a morte será vencida. Glória a Deus. Amém? Vamos ver Filipenses capítulo... Perdão. 1 Coríntios 15 ainda. Não é, Alexandre? Versículo 35, 40 e 42. Diz: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Seguinte. 40. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. Ou seja, um corpo incorruptível como o corpo de Jesus. Veja, pela descrição bíblica é um corpo diferente. A fisionomia era a mesma. Mas a matéria é diferente. Jesus não refere que tivesse sangue, o seu corpo ressurreto. Ele diz que tinha carne e osso. Ele disse: tocai-me, apalpai-me. E até perguntou: tens alguma coisa para comer? E comeu um peixe e um favo de mel. Então também come. Glória a Deus, ok, glória a Deus, vai comer no céu, aleluia. E pode comer o que quiser, que não vai ter celulite, nem barriga. Aleluia. Mas veja, atravessou a parede para ir ao quarto onde os discípulos estavam. Estava fechado essa habitação, com medo dos judeus, e Jesus entrou e diz: paz seja convosco. Eles assustaram-se, pensaram: é um fantasma, como é que entrou aqui? A porta está fechada. Então é um corpo eterno, é um corpo de outra dimensão. Aleluia. E diz que é incorruptível, porque não vai envelhecer. Você não vai mais dar um chute numa pedra e ficar com o dedo pisado. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ter mais dor de cabeça. Aleluia. É um corpo incorruptível que não envelhece. Está para além do tempo. É um corpo eterno. Igual ao de Jesus, como eu disse. E agora sim, veja, Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. Mas de ambos os lados, diz o apóstolo Paulo, eu estou em aperto, porque tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Ele não diz: tenho o desejo de partir para entrar no sono da alma, para dormir, nesse sentido, não é? Ele diz: não, eu vou partir, mas eu sei para onde vou, eu vou estar com Cristo. Não vou andar aí a perambular pelo universo e aparecer à meia-noite numa encruzilhada.
Não, eu vou embora, deixo o corpo e vou estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Aleluia! Versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Está a ver que é, vamos dizer, o espírito de Paulo a falar? O verdadeiro Paulo? Ele tinha plena consciência de que o corpo era a sua habitação. Então ele diz, eu desejo partir, ir embora deste corpo e estar com Cristo. Ele sabia para onde ia. E todo crente sabe para onde vai. Quando pessoas assim de famílias chegadas falecem, eu digo sempre a elas, vocês não o perderam. Porque é uma maneira de falar, nós perdemos o nosso ente querido, não é? O pai, ou o irmão, ou o cunhado, nós perdemos. Não perdemos nada. Você só perde aquilo que você não sabe onde encontrar. Que não sabe onde está. Nós sabemos para onde ele foi, sabemos onde ele está e um dia vamos encontrá-lo. Aleluia! Então, quando você partir desse corpo, você vai estar com Cristo. Eu vou estar com Cristo. E Paulo, pelo Espírito Santo, diz, o que é muito melhor. As pessoas têm medo da morte porque as pessoas desconhecem, não é? O que está depois. Faz lembrar um certo rei, fazia prisioneiros de guerra e levava-os a um salão do trono e tinha os seus arqueiros de um lado, não é? Com aquelas bestas. E no lado oposto tinha uma grande porta com crânios humanos espetados, cravados na porta. E dizia aos prisioneiros, sempre ele fazia isto, escolham morrer aqui com dignidade ou atravessar aquela porta. Depois de alguns momentos, todos, sem exceção, escolhiam morrer ali. Então eram mortos. Até que o copeiro lá, num dado momento, perguntou-lhe, Majestade, porquê é que faz sempre esta proposta a eles e o que há do outro lado daquela porta, ou portão, não é? Ele disse, eu dou-lhes a escolher e vê tu o que há depois daquela porta. E ele aproximou-se com algum receio, pôs a mão no trinco, não é? E entra um raio de luz, não é? E ele largou, foi para longe, espreitou, não via nada de especial, voltou. Só. Era um caminho que levava para a montanha. Olhou para um lado, olhou para o outro, os passarinhos a cantar, tudo normal. Ele fechou o portão e disse, mas está, não tem nada aqui. Ele disse, não tem nada. É o caminho para a liberdade. O que é que impedia aquelas pessoas de escolher a porta? É não saber o que está para além daquela porta com os crânios lá espetados. Eles pensaram, é uma morte horrível, mas meu amigo vai morrer na mesma. Aqui já é certo, ali pelo menos, quem sabe? Então as pessoas têm o medo da morte porque desconhecem o que está para além. Deixa-me dizer uma coisa, na verdade algumas pessoas, em razão, têm medo da morte, porque eles não têm confiança. Eles não têm segurança. Então refugiam-se em teorias humanas, em filosofias vãs. Morreu, acabou. Não há vida para além da morte. Pode provar isso? Não pode. Mas como não quer enfrentar Deus, sabendo que tem que mudar muita coisa na vida dele, então ele escolhe acreditar que Deus não existe, que a vida depois da morte não existe, morreu e acabou. Porque é mais cômodo, porque assim pode continuar a viver como quer. Mas quando a hora chega, o medo e o pavor toma conta da pessoa. Eu não sei se você já viu uma pessoa dessas a morrer, mas a agonia da pessoa.
Alguns ainda a falar dizem, eu estou a cair pelo poço escuro. E você vê pavor no olhar da pessoa, na expressão da pessoa. Porque ela está aí para o lado errado e não há ninguém que a possa tirar de lá. Mas teve uma vida inteira para escolher o lado certo. Alô? Agora, aquele que tem esperança, tem fé em Jesus Cristo, que confia na obra consumada de Jesus em seu lugar e em seu benefício, a morte não é problema. Paulo diz, o que é ainda muito melhor. Amados, eu só estou aqui. Ouça bem isto. Eu só estou aqui por sua causa. E por causa daqueles que me ouvirão. Porque nasci com um propósito, tenho um propósito para cumprir nesta terra. Senão eu já tinha ido. Eu estive lá quase à porta quando tive com a malária. O médico disse, você já devia ter morrido. Eu só não morri porque tenho um propósito para cumprir nesta terra. Porque senão hoje eu estaria na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Mas por sua causa, eu ainda tenho que ficar aqui mais algum tempo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Em 2008 disseram que eu ia morrer. Um certo apóstolo profetizou que eu ia morrer naquele ano. Ele enganou-se porque ainda não cumpri o plano de Deus para a minha vida nesta terra. Aleluia. Bem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então você não vai andar no universo, o lugar dos espíritos. Não, você vai habitar com o Senhor. Deixa eu já dizer aqui uma coisa aqui. Nesta terra não existem, ouça bem, espíritos humanos desencorporados. Existe o Espírito de Deus, os anjos, que a Bíblia diz também que são espíritos, e podem até tomar forma física. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber que eram anjos, pensavam que eram pessoas. Há também demónios que são anjos caídos, são espíritos também. Mas não há espíritos humanos fora do corpo. Quando o espírito humano sai do corpo, ele ou vai para a presença do Senhor ou vai para o inferno, que é uma prisão para aguardar o juízo, o julgamento. Não há espíritos humanos por aí. Por isso, quando alguém vai a uma vidente para consultar o avô que morreu em 1962, e a vidente fala como o avô falava. Eu vi isso acontecer quando eu era criança, e a minha mãe e o meu pai foram a uma senhora, assim, uma senhora. Onde é que vai? Vamos a uma senhora. Então parava o carro, pai, 500 metros antes da casa. E já começava a falar baixinho dentro do carro. E eu, criança, pai, talvez 7 anos, a pensar, está a falar baixinho por quê? E vamos assim, descartamos. Não, vamos falar baixinho, vamos falar assim. A gente dava tudo já combinado. Chegava lá, o portão já estava meio aberto, era só entrar. Não precisava de, da casa! E ela perguntava, quem é? Aí já começávamos mal, não é? Alguma coisa não estava bem. E a vidente não sabia quem era. Bem, aí entramos, a porta da cozinha também meio aberta, entramos, fomos para a sala, e já lá estava a senhora ajoelhada diante de uma estátua de uma outra senhora. E começa a fazer uma reza e começa a arrotar. A arrotar mesmo. E eu, criança, imagina, eu olhar assim, a pensar, comeu alguma coisa que lhe fez mal. E nisto ela vira-se para o meu pai, de olhos fechados, e diz assim, Tony. E a minha mãe lá, vês, eu não te disse que era ela? Porque o meu pai tinha uma dor no ombro. E tinha ido aos médicos, e os médicos diziam, não sei, isso não é das nossas mãos. Disseram-lhe assim, a gente já fez tudo, não funciona, olha, trata a sua vida. E ele foi. Tony,
Tu perdoa-me, Tony, que eu estou no mar colhado. No mar colhado. E colhado é como o azeite quando seca, ou a gordura quando seca, fica assim aquela massa. Fica colhado. Estou no mar colhado, Tony, tu perdoa-me, Tony. Então, o que é que eu vim a descobrir? Porque a minha mãe e o meu pai é que falaram. Era a mãe do meu pai, que tinha sido má para ele, má como as cobras, nem o nome lhe queria dar, não quis profilhá-lo nem nada. Supostamente era a mãe dele que tinha morrido há uns bons anos atrás, que andava, desculpa a expressão, metida nele. Por isso é que ele tinha aquela dor, não é? E então a vidente falou com a voz dela, eu lembro-me dela, era bem velha quando ela morreu, quando eu a conheci, e chamou o meu pai como a mãe dele o chamava. Ora, a mulher não tinha como saber isso. Está a ver? Aleluia, 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 aleluia. Meus amados, quando isso acontece, saiba uma coisa, não é o espírito, não era o espírito da mãe do meu pai? O espírito dela estará, não sei, ou no céu, no inferno, eu não sei. É um espírito familiar, que a Bíblia chama espírito familiar, um demónio que incorpora na vidente e põe a vidente a falar como supostamente o morto falava, para convencer a pessoa que está a falar com o morto. Alô, isso é falso. Alguém disse, pastor, mas a Bíblia diz que Saul consultou o profeta Samuel já depois dele ter morrido. Meu amado, você não lê nas entrelinhas? Você lê, mas não lê? Lê, mas não presta atenção? Não era o espírito de Samuel, era um demônio. Veja a descrição. Saul diz assim, o que vês? Eu vejo um ancião que sobe. E ele deduziu, é Samuel. E fez perguntas, não é? E o espírito, através da vidente, falou para o rei Saul e disse-lhe assim, tu te tens constituído inimigo de Deus e amanhã tu estarás comigo. Ou seja, vais morrer. Mas você não está a ler? Veja, Saul era inimigo de Deus, ia morrer e ia estar com ele. Como é que inimigo de Deus ia estar com ele? Já está a dizer, vai estar comigo onde estão os inimigos de Deus. Então não pode ser o céu. Deus não manda os seus inimigos para o céu. Era um demónio. Bem, aleluia. Ok, Mateus 22, versículo 31 e 32. Diz assim, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que é que Jesus está a dizer? Ei, Abraão não está morto, Isaac não está morto. Sim, eles morreram aqui, mas eles não estão mortos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O meu sogro faleceu há uns anos antes de eu casar com a minha esposa. Eu nem tive o prazer de o conhecer. Mas a minha sogra ficou deprimida, sabe? Porque supostamente ele não era crente. Ele ouvia elas a falar de Jesus. Ele próprio falava de Jesus para os outros. Mas ele nunca assumiu essa postura de dizer, eu sou crente, eu creio em Jesus e tal. E ele morreu em circunstâncias... Foi um acidente lá na fazenda dele e... O trator resvalou para a represa e ele tombou e ficou debaixo do trator, preso por uma perna no trator, mas debaixo da água. Então morreu por afogamento. E só o encontraram 3 dias depois. Então a minha sogra ficou deprimida, com a ideia de que provavelmente ele morreu não salvo, etc. Até que Deus deu-lhe um sonho. E no sonho a minha sogra via o marido, e ele dizia assim para ela, nega, não é? Ele tratava-a por nega. No sonho ele disse, nega, eu não estou morto. Então ela entendeu que ele estava na presença de Deus. E a depressão foi-se embora, e ela é uma mulher, não conheço uma velhinha que ela não é velhinha, mas de 80 anos,
82, tão alegre como ela, dinâmica, vai, conduz, prega o Evangelho, enfim, glória a Deus, aleluia. Bem, graças a Deus, bem, não, fora, vai. Fora, sai. O Senhor me livrou de boa agora, aleluia. Bem, então, eu ia dizer, graças a Deus, ela não se chama Esperança, mas eu não disse. Eu só disse que foi o que eu ia dizer, mas eu não disse. Então, há diferentes ressurreições na Bíblia. Há, por exemplo, você vê várias vezes acontecer a ressurreição de uma pessoa. Ok? Ela tinha morrido, ressuscitou, mas alguns anos depois acabou por morrer, certo? Como aconteceu com Lázaro, por exemplo, com aquele outro que sepultaram e o homem tocou nos ossos do profeta Eliseu e ressuscitou, mas alguns anos depois ele veio a morrer, ok? Mas há outro tipo de ressurreições, é isso que eu quero falar convosco hoje. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Todo este capítulo trata a respeito da ressurreição. Então, se você quiser saber mais sobre isto, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 20 e depois o 23. Diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Está a ver? Dos outros que morreram na fé em Cristo. Depois, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, abre já aqui o leque para outras ressurreições. Então, olhe para mim num instante. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Há algumas pessoas dizem, como é que é possível? Não há provas de que Jesus tenha ressuscitado. Bem, não há, só se não quiser ver. Porque repara o seguinte. Temos o testemunho daqueles que o viram ressurreto. Os escritos daqueles que o viram ressurreto. Alguém pode dizer, não é credível porque... Ok, então vamos tirar. Vamos aos outros factos. Eles deram a vida por essa notícia. Eles anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo, foram perseguidos e mortos por causa disso. Então, eu concluo. Qual é a pessoa que daria a vida por uma mentira? Qual é a pessoa que se sujeitaria a ser perseguida, a perder os bens e a família por uma mentira? Não, eles estavam plenamente convictos de que Jesus ressuscitou. João disse, os nossos olhos viram, contemplaram e as nossas mãos apalparam o verbo vivo de Deus. João ainda disse, nós conhecemos-lo segundo a carne, todavia agora não o conhecemos dessa forma. É a mesma pessoa, mas o corpo dele é diferente, tem uma glória que não tinha antes, porque é um corpo ressurreto. Quando João viu Jesus no seu esplendor, no livro do Apocalipse, João olhou e escreveu, e viu um semelhante ao Filho do Homem. João andou com Jesus, contudo agora, não é o homem Jesus, é o corpo ressurreto de Jesus, na sua glória, no seu esplendor. É semelhante a ele, mas é diferente. Ele descreve-o como tendo os cabelos brancos, como lã branca, olhos como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente. É a descrição de há 2000 anos atrás. Hoje talvez nós descreveríamos de uma outra forma. É um corpo glorificado. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ele não ressuscitou para morrer passado uns anos. Não, ele ressuscitou para vencer a morte. Nunca mais a morte tem domínio sobre Jesus. Então ele foi o primeiro. E a Bíblia aqui chama-lhe de as primícias. E não é interessante que Jesus, veja, foi crucificado na Páscoa, na festa judaica da Páscoa.
Mas Jesus ressuscita 3 dias depois, na festa das primícias. Aleluia! Por isso, quando no Velho Testamento tem as diferentes festas judaicas, cada uma delas tem um sentido profético, aponta a algo que iria acontecer lá na frente. A Páscoa apontava para o sacrifício do Cordeiro, mas as primícias apontavam para a ressurreição do Cordeiro, aleluia! As primícias daqueles que dormem. E quando há o primeiro, há mais que vem a seguir. E é o que Paulo está a dizer aqui, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou o primeiro. Depois, os que são de Cristo. E quando? Na sua vinda. Amados, se a vinda de Jesus tardar, um dia você e eu vamos passar pela morte. Passar pela morte. Mas, na vinda de Jesus, nós viremos com Ele para tomar o nosso corpo. Aleluia! Abram a vossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. Abra a Bíblia, veja, marque para você ler, estudar em casa, mostrar a outras pessoas. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Isto não funciona, amor. Olha o que diz. Não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está a ver? Os crentes que partiram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, com Cristo. Olhe para mim. Se Deus os tornará a trazer com Ele, isto é, com Cristo, quer dizer que eles estão com Ele. Não estão ali, não sabe bem aonde, no espaço. Não, estão com Cristo. E na sua vinda, viram com Ele. Seguimos. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, ou para sempre, com o Senhor. Aleluia! E esse dia está a chegar. Como aqueles outros chegaram, na verdade, com juízo, este chegará também. Um dia, meu amado, eu não sei, você pode estar a tomar o seu banho, pode estar a tomar um pequeno almoço, ou até a dormir, ou a trabalhar, ou num avião para algum lado, não sei. Mas de repente, ou você está dentro do avião, não tem nenhum morto ali para sair do túmulo, para ressuscitar, mas de repente você será tomado. Já foi, e a pessoa, oi. O que é que foi? Desapareceu? Estás maluco? Eu estava aqui. Foi à casa de banho. Imagina o caos. Imagina pior, se for o piloto. Veja o poder que uma pessoa tem no destino de muitas. Ai. Mas imagine como será esse dia. Comboios descomandados, navios à deriva no alto mar, aviões que cairão porque o piloto era crente e foi arrebatado. Por isso, você não está bem, seguro, quando viajar de avião, pergunte se o piloto é crente. E se ele for, e você não tem a certeza, não vá. Escolha outro. Não, eu quero um avião onde o piloto seja mesmo assim, ímpio, mesmo. Por quê? Eu cá sei porquê. Não. Aleluia. Agora veja os mortos a ressuscitar primeiro. De repente, aparece-lhe lá à porta o seu bisavô que tinha morrido e tinha a mania que era crente, falava de Jesus, ninguém lhe passava cartão, ninguém dizia nada, não é? Chamavam-lhe fanático, protestante e não sei o quê, e de repente ele está lá. Você olha para ele,
Este é o meu avô, ele é igual à fotografia que a minha mãe tinha, quando ele tinha aí uns 30 anos. Mas o meu avô morreu com 83. Mas é o meu avô. É, porque o seu espírito não envelhece. Seremos como Cristo. Teremos todos mais ou menos a aparência dessa idade, dos 30, 30 e poucos. Ser eterno. Aleluia, aleluia. O que é que está aqui a fazer? Não, passei só para dar uma olhada, a ver como é que isto ficou, e já estou a ir embora para cima. Estou a ir para casa outra vez. Vim buscar o meu corpo e agora estou a ir para casa. É doido, não é? É bem louco. É só para crentes. Aleluia. Diz que eles vão ressuscitar primeiro e depois, no outro lado, o apóstolo Paulo diz que num piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. De repente, pisca lá os olhos. Faça assim. Pronto, já está. O seu corpo deixou de ser este corpo que se cansa, que tem que comer, que tem que beber, que envelhece, que se sente fraco às vezes e passa a ser um corpo eterno. E ninguém vai ficar mais admirado do que nós próprios. Ui, o que é isto? Epá, tem uma túnica resplandecente. Ei, aquela dor no braço desapareceu. Ainda não comi nada hoje, estava de jejum, mas parece que comi batatas com bacalhau. Aleluia. É doido, não é? E de repente, você nem precisa de cantar, nem de dizer I believe I can fly. Porque você vai fly. Uau! Aleluia! Agora imagina a perturbação do mundo e daqueles que cá ficarem. Notícia de última hora. Notícia extraordinária. Milhões de pessoas desapareceram em Portugal. Amém? Amém. Por volta das X horas do dia, já não sabe se é do dia, se é da noite, mas estou eu aqui a compor o ramalhete. E sem deixar rastro. Mas temos aqui um perito em antiterrorismo e raptos que nos vai explicar as medidas que devemos tomar daqui em diante. Ora bem, ainda não temos confirmação se isto aconteceu em mais países do mundo, isto é relativamente recente, mas o caso já está entregue à Polícia Judiciária e eu recomendo calma, nos familiares tenham calma, porque a Polícia Judiciária vai resolver o assunto. Começa o banco a ligar, ninguém atende, manda uma carta. A prestação do carro não caiu, a sua conta está a zeros, ficou a zeros. Depois vem a equipa das finanças para penhorar o carro. Leva o carro, leva tudo o que quiser. Você quer lá saber disso para alguma coisa? Você está lá, na presença de Deus. Aleluia! Agora imagine, o pior é aqueles que estavam aqui. Ou nas suas igrejas, sentados, que ouviram a mesma palavra, mas entrou aqui e saiu ali. Não deram crédito, não se sujeitaram, não deixaram o Espírito Santo mudar a vida deles. Ficaram sempre que eu acho isto, que eu acho aquilo. E pensaram que estava tudo garantido, porque um dia convidaram Jesus a entrar na sua vida. Esqueceram-se que Jesus disse, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E o pior de tudo é que eles sabem o que lhes espera. Vamos falar disso nas próximas lições, eu vou só adiantar aqui, para deixar água na boca. Segue ou 7 anos ou 3 anos e meio, mas começará a grande tribulação. E a grande tribulação não é problemas que os homens provocaram na terra. A grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E a Bíblia fala o que vai acontecer. 1/3 das águas será contaminado, 1/3 da população mundial irá morrer pela guerra, pela peste e pelos acontecimentos que virão. Fala de asteroides que cairão sobre a terra e por aí fora. Entendeu? E quem quiser reter a sua fé em Jesus Cristo tem uma segunda chance, mas será morto por ela.
Porque Cristo, Deus, Bíblia, Evangelho serão palavras proibidas na terra debaixo do governo do Anticristo. E quem quiser reter a sua fé em Jesus Cristo será degolado por isso. Portanto, meu amado, se hoje você anda assim, mas que eu acho que não é bem assim, e leva uma vida como você quer levar, sabendo que Deus não tem prazer nisso, e não muda agora, vai mudar depois. Sabendo que está ali a guilhotina já afiadinha, que veio agora da fábrica, para lhe cortar o pescoço. Então, é mais fácil agora? É mais fácil render-se a Jesus agora? E dizer, Jesus, muda a minha vida. Guia-me, Senhor, eu quero levar uma vida que te agrade, ser o Senhor da minha vida. Eu me sujeito a Ti, eu me submeto a Ti. É mais fácil agora do que será depois. E os que se deixaram moldar e obedeceram a Deus, estaremos lá. Pela graça de Deus. A Bíblia chama-lhe as bodas do Cordeiro. É o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Abram a Bíblia em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. João diz, e vi, ele viu, ninguém lhe contou. Ele viu, ele passou por essa experiência. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos, o que é que ele diz? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o juízo final. E repare que há uma coisa interessante. Veja aí também em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha o que diz. Está a falar depois dos 1000 anos, onde Satanás será amarrado, e depois dos 1000 anos será solto. E diz, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, é a seguinte ressurreição. A Bíblia até aqui chama-lhe a primeira ressurreição. Não sei porquê, a Bíblia não atribui número à ressurreição dos justos, quando for o arrebatamento da igreja. Então a Bíblia diz que a primeira ressurreição vai ser daquelas pessoas que durante a grande tribulação, que estavam talvez nas igrejas, mas não deram crédito. Quando o arrebatamento veio, eles pensam, afinal é verdade, e agora? Agora eu tenho que mudar de vida. Não, eu não vou à perdição, eu não posso adorar a besta, eu não posso receber o sinal da besta na minha testa nem na minha mão, eu creio em Jesus. Então serão degolados, que é o que está aqui a dizer. E João diz que quando Jesus vier para implantar o seu reino na terra, o reino milenar, o 7º milénio do ser humano na terra, que é o milénio do descanso, era a figura do sábado, do dia do descanso, ok? Quando terminar os 1000 anos, estas pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus durante a grande tribulação vão ressuscitar. E a Bíblia chama-lhe a primeira ressurreição.
E depois, o que nós lemos, do versículo 11 em diante, chama-se o juízo final. E diz que vai haver outra ressurreição. Os mortos. Veja que eles vão ressuscitar, mas a Bíblia continua a dizer que são os mortos. O mar deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Não é interessante? Nós há pouco lemos Jesus a dizer, não ouviste o que foi dito? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Mas a Bíblia diz que estes que saem do inferno estão mortos. Por que estão mortos? Porque morte é separação. Eles estão mortos porque estão separados de Deus. Essa é que é a verdadeira morte. Ou como a Bíblia chama, a segunda morte. Porque a primeira é quando você se separa do corpo. Mas a segunda é eterna. É quando está separado de Deus. E veja que no juízo final, o juiz não se vai deixar comprar. Nós sabemos que de algumas entidades aí que compraram a sentença. Uma custou 100 mil euros. Então julgaram já com o resultado comprado. Mas este juiz não se deixa subornar. E mais, ninguém vai poder chegar lá, cara a cara, diante de Deus e dizer, não foi assim. Até os seus pensamentos serão revelados, estará tudo escrito nos livros. Tudo está lá escrito. E Deus é justo, cada um será julgado por aquilo que está lá escrito. E todos saberão que apesar de estarem perdidos eternamente, separados de Deus, todos saberão que Deus é justo e que eles tiveram a mesma oportunidade que os demais tiveram. Só que rejeitaram, não quiseram. E deixe que lhe diga uma coisa, ninguém vai para o inferno por ser um pecador. Na verdade, o céu estará cheio de pecadores. Mas que não confiaram em si mesmos, confiaram na graça de Deus para perdoar os seus pecados e mudar a sua vida. Agora, estes aqui, o único pecado que os levou para a perdição eterna foi o pecado de rejeitar Jesus. Só isso. Como está escrito, quem tem o Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho não verá a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O inferno está cheio de gente religiosa. Gente boa. Que confiavam em si mesmos e nas suas próprias obras para comprar a sua salvação. O inferno estará cheio de gente que pagou uma indulgência plenária para ter o perdão dos seus pecados até à terceira e quarta geração. Mas, meu amado, não é uma indulgência papal que perdoa os seus pecados. O único que pode perdoar os seus pecados é Deus. Jesus derramou o seu sangue, conforme está escrito, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, como de um cordeiro imaculado, nos purifica de todo o pecado. E para isso é preciso arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude. Aleluia. Ninguém pode comprar a sua própria salvação. Mas as pessoas no fundo sabem disso. Aleluia. Para terminar, conta-se que um certo homem morreu e deixou 2 filhos. Um homem muito rico. E o que ele deixou escrito no testamento era o seguinte, para os filhos tomarem posse do testamento, eles deveriam, cada um, depositar metade da parte que lhe caberia aos pés do pai dentro do caixão. Então o filho mais novo, que andava aqui na igreja, estava lá também, o mais velho não queria saber de Deus para nada, pegou em metade daquilo que ele já sabia que lhe cabia, ok, numa caixa e pôs aos pés do caixão, dentro do caixão. E o filho mais novo tirou a caixa do irmão, deu à mulher e começa a escrever um cheque. E o mais velho perguntou, o que é que está a fazer, pá? Ele disse, não, eu fico com esta parte, passo um cheque da totalidade e depois ele lá em cima levanta.
Então as pessoas acham piada a isso realmente, porque no fundo, as pessoas sabem que daqui para aqui nada trouxemos e daqui nada levamos. Amém? Então é sobre isso que nós vamos estudar nas próximas semanas. O grupo de louvor pode subir aqui. Vamos baixar todos a nossa cabeça. Eu quero falar para aquelas pessoas que estão aqui por primeira vez, ou talvez não, que assistem também pela internet, mas que ainda não renderam a sua vida a Jesus. Como eu lhes mostrei, se as profecias anteriores se cumpriram, e nós vimos as imagens, e a história é prova disso, estas não se cumpriram também? Porque o mesmo Deus que anunciou as anteriores, foi o mesmo Deus que anunciou estas próximas, como a ressurreição dos mortos, a vida eterna para os justos, e o juízo final e perdição eterna para os ímpios, os que rejeitaram Jesus. Eu não quero assustá-lo nem encostá-lo à parede, mas não tenho outra maneira de lhe falar estas coisas se não for assim. Mas a escolha é sua. Você tem o poder e o livre arbítrio para escolher Jesus ou rejeitar Jesus. Lembre-se que a sua escolha tem sempre consequências. A Bíblia diz para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vida eterna. Mas para aqueles que o rejeitam, perdição eterna. Você está informado? Agora você escolhe. Para aqueles que querem render a sua vida a Jesus e convidá-lo a entrar na sua vida, e que sabem que não têm nada para perder, mas têm tudo para ganhar, então faça esta oração comigo. E os demais podem ajudar, os que já fizeram esta oração em outros tempos, e digam comigo assim: ó Deus, eu creio em Jesus, creio que Ele veio a este mundo, morreu em meu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo hoje como o meu Senhor e como o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a viver para te agradar, para fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, que pela fé eu recebo agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu fiz esta oração quando eu tinha 15 anos. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Você vai continuar a ter os problemas porque eles estão aí fora. Só que há uma diferença. Você não estará mais sozinho. Ele disse: estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Agora você pode clamar e Ele vai ouvir. E vai responder à sua oração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, habitará em si, para o guardar, para o proteger. E a graça de Deus estará sobre a sua vida, dando-lhe favor e graça para você viver a vida que ainda tem pela frente, para que tudo dê certo, para que tudo vá bem. Amém? Então essas pessoas que hoje entregaram sua vida a Jesus, no final da reunião, não vá logo embora, dirija-se àquele balcão. Está ali um casal jovem que tem um presente para lhe dar, para você saber o que é receber Jesus e o que fazer daqui em diante. Para si que assiste pela internet, procure uma igreja perto ou longe, não importa, onde prega a palavra de Deus e congregue lá, ok? Aleluia. Muito bem. Bem, como foi anunciado, nós hoje vamos levantar a oferta especial para as novas instalações. Obrigado. E este projeto é um projeto nosso, que Deus pôs no nosso coração já faz algum tempo. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Nós estamos a pôr a nossa fé para sair daqui, porque, pronto, glória a Deus por este edifício, foi uma bênção, foi um milagre para chegarmos aqui, mas agora há outro milagre à nossa frente. Nós precisamos de mais espaço, nós não temos salas adequadas para as crianças, precisávamos pelo menos 5 salas, nós só temos 2.
precisamos de mais gabinetes, especialmente espaço para arrumação, um espaço maior para a ação social também, para desenvolvermos outros ministérios que Deus colocou no nosso coração. E aqui não nos permite isso, para além de que começaram a aparecer montes de infiltrações por todo lado e, enfim, está na hora de nós sairmos daqui. E também eu não gosto de ficar na cave. Glória a Deus, já deu, glória a Deus, mas não é mais tempo para isso. Então estamos a colocar a nossa fé para um armazém com mais de 1.500 metros quadrados, com parque de estacionamento para os santos, que é outro problema aqui. Você tem que vir pela fé para encontrar um lugar para estacionar o carro. Com transportes públicos nas imediações também, sabe? E com todas as necessidades supridas. Nós descobrimos o seguinte, é que para alugar um espaço com esse tamanho, aqui em Lisboa, para já não encontra. Amplo, não encontra. E também para estar a alugar, o valor da renda é superior a uma prestação se você comprar. Então não faz sentido estar a alugar. Então propusemos no nosso coração comprar, adquirir. Amados, em nós não há força para isso, mas os nossos olhos estão postos no dono do ouro e da prata, da terra e da sua plenitude, do mundo e daqueles que nele habitam. E a fé age sem ver. Então nós estamos a construir esta arca antes da chuva cair. Estamos a fazer a nossa parte e a confiar que Deus vai mandar a chuva. Deus vai mandar a provisão. Deus pode, Deus quer. Então nós vimos um armazém que o dono quer vender e até tem prazer que fôssemos nós a comprá-lo, porque já se inteirou do que é, do propósito, etc. E nós queremos comprar. Agora só estamos à espera daquilo com que se compram os melões. O guito. E quanto a nós, vem a caminho. Uma irmã na nossa igreja, não é? Sabendo, tomando conhecimento disto, ela ofereceu o projeto. Então eu quero mostrar a vocês só um bocadinho. Nós temos o nosso irmão Bapolo também, que tem uma empresa de arquitetura, também nos vai ajudar. Glória a Deus. E depois eu digo-lhe até quem é a irmã. Quem sabe, vocês até podem colaborar. Quem sabe. Então eu quero mostrar a vocês uma vista da entrada da igreja, do hall da entrada. Ok? É a visão. Fábio. Mandei para o seu telemóvel, Fábio. Ok, então vamos esperar só uns minutos que eles não passaram a imagem para lá. Amor, querias dizer alguma coisa, não é? Vem cá, eu já mandei. Eu já mandei a imagem. Mandei. Do Fábio, aí. Vem cá. Está a funcionar. Então, o projeto está pronto. Amém? Sabe, queridos, às vezes a gente fica pensando que quando a gente vê alguma coisa, é que a gente se move. Não, fé não é assim. Yeah. Fé, quando você acredita em algo, você faz a parte que lhe cabe. Agora, se fosse algo que coubesse no nosso bolso, a gente não precisaria de Deus. É verdade. Fazemos nós. Você nunca vai precisar liberar fé numa coisa que você pode fazer. Yeah. Porque senão Deus não precisa estar gastando munição em algo que você já tem. E essa semana nós estávamos conversando sobre isso e veio no nosso coração para mostrar uma parte. Vocês vão ter que ficar na expectativa, mas mostrar uma parte daquilo que já existe no coração, no nosso coração. Deus inspirou essa irmã abençoada para fazer o projeto de acordo com aquilo que estava no nosso coração. Mas se levantou uma passagem no meu coração e eu queria ler essa passagem para você. Não precisa abrir sua Bíblia, essa passagem está lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 25, que é a passagem quando é levantado os espias
para entrarem na terra, para olharem a terra prometida. Sabe? Deus, Ele sempre vai dar oportunidade da gente se mover naquilo que Ele diz. E no versículo 25 diz que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Hoje nós vamos mostrar o fruto da terra que nós vamos entrar. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa passagem veio tão forte no meu espírito. Pode mostrar a terra? Espera aí. Pode? Tá? Já tá? Pode? Espera aí. Agora. Isso é só o hall de entrada. Essa escada daqui Explica aí. vai conduzir para a área da igreja infantil, com salas, com mini auditório, Casa de banho para as crianças. casa de banho para as crianças, tudo separado. A escada do lado de lá vai ter a parte daqui que vai dar acesso à área do café, e a escada para cima vai dar acesso a toda a parte administrativa da igreja. Aqui nessa lateral, tá vendo que tem um casal aqui? É você indo em direção ao culto, que vai estar por trás dessa parede aqui, toda a área do templo, com casas de banho e com tantas outras coisas. Isso é só para você ver. E aqui é o balcão de informações. A entrada aqui, ó, o pessoal do balcão de informações vai estar aqui. A nossa logo. Isso é só um pouquinho daquilo que está na nossa frente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É nós. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Aleluia. Às vezes a gente vive coisas e a gente não entende por quê. A minha vida inteira de cristã foi em início de obra. Todas as vezes que Deus me tirava de um lugar para me mandar para outro lugar, era algo que estava sendo construído, ou prédio que estava sendo reformado, ou igreja que estava começando. Nunca cheguei num lugar que estava pronto. E às vezes eu dizia: rapaz, é brincadeira, é só porque quem começa é trabalho, não é? E hoje a gente entende o que é que Deus está querendo fazer. E você diz: essas mensagens que Deus colocou no coração de Augusto, eu não sei quanto a você, mas enquanto eu estou sentada ali ouvindo a palavra, temor se levanta no meu coração e um senso de urgência também. Aí você diz: como é que vocês estão falando sobre que Jesus está às portas e vocês estão pensando em prédio? Se você tiver ideia da quantidade de pessoas nós precisamos ganhar para Jesus, para a gente não subir sozinho. Amém. Você não pode pensar só em você. O local que Deus sinalizou para nós, esse lugar que tem esse prédio, queridos, esse lugar tem tanta gente que ainda não recebeu a palavra. Existem tantas pessoas que moram nesse lugar. Existem pessoas, não existem igrejas ali. Nós não podemos pensar só em nós ou na nossa comodidade, porque aqui tem uma estação de comboio. Lá vai ter ruas para você parar o seu carro, vai ter também autocarros por perto. Não pense só em você. Nós nunca vamos poder cumprir o que Deus nos chamou para cumprir nesse local. Sabe? Eu vou concluir com isso. Quando eu estudava, quando eu era criança, um dia a professora a minha professora fez um projeto. E o projeto era ensinar, nos mostrar como é
a germinação de uma semente. E ela disse, ela chegou e pegou um copinho plástico e ela deu um carocinho de feijão a cada criança. Nós colocamos o carocinho de feijão dentro do copinho de plástico, pegamos um disquinho de algodão, colocamos molhado, colocamos em cima daquele carocinho de feijão. Cada um com um copinho com o nome da pessoa. E deixamos ali. Sabe? Passaram-se uns dias. E depois de uns dias, nós começamos a ver que aquela semente havia rompido. E que um broto começou a romper. E depois de um certo tempo, você começa a ver as raízes circulando no fundo daquele copinho. E quando a gente vê aquilo, aí ela começou a dizer, agora é tempo da gente trocar o ambiente dessa semente, porque ela não é mais uma semente. Yeah. Ela já rompeu. Ela agora é uma muda. E toda muda precisa de espaço para crescer. Yeah. Sabe? Às vezes, Deus usou essa expressão e essa experiência que eu passei em criança para mostrar e para falar comigo. Eu nasci de novo numa igreja que não tinha tanta revelação da palavra. A máxima revelação que nós tínhamos era de nascer de novo. A gente não tinha muita revelação dos nossos direitos, do nosso acesso. E o Senhor disse, não é que a igreja é ruim, mas essa igreja é o seu copinho de plástico. Ela foi necessária para você nascer, mas ela não pode continuar para você crescer. E sabe, para a gente crescer, a gente precisa ter espaço. A gente precisa ter um lugar onde as nossas raízes possam ter liberdade para romper, para se estender. Yeah. Nós não vamos cumprir o plano de Deus para a nossa vida nesse lugar físico aqui. Porque talvez você diga, pastor, ainda existem cadeiras vazias. Aos seus olhos. Nós temos pessoas que deixaram de vir para a igreja porque elas não conseguiam parar o carro. Foi. Você acredita? Pessoas que às vezes ficavam 40 minutos rodando aqui. É por isso que nós começamos a estimular as pessoas, quando saírem de casa, já declarar. Existe um lugar para eu estacionar. Existe também, descobrimos que existe também o parque da estação de comboio, onde você pode parar seu carro. Mas pessoas deixaram. Essa rua tem 4 igrejas. Nós não precisamos estar num lugar onde tem tantas igrejas. Nós precisamos entrar aonde existem trevas para levar luz. Amém. Deus falou que nós seríamos uma igreja de relevância e nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E esse lugar está pequeno. Queridos, eu vou te dizer, não fique dizendo é grande demais. Grande é Deus. Amém. Tudo abaixo de Deus é pequeno. O que é grande é Ele. E assim como esse povo que foi espiar a terra testificou, isso não é bom? Isso é muito bom. Mas custa... Eia! Eia! Amém. Eia, o que é isso para o Senhor? Talvez você diga, pastor, eu não tenho esse dinheiro. Mas você sabe o que você pode semear. Amém. E aquilo que você semear, Deus pode multiplicar. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse, nós temos os dados bancários. Tanto a nossa conta por transferência bancária, como também o QR Code. Muitas pessoas, quando nós lançamos esse desafio, muitas pessoas até mesmo fora de Portugal, mandaram mensagens para nós, dizendo que foram tocadas por essa palavra, e que gostariam de semear e não sabiam como. Sabe? Essa imagem, o QR Code, esse quadradinho aí, é só você apontar
a câmera do seu telemóvel, que você vai ser direcionado para uma página. Você não precisa ter conta no PayPal, mas você só precisa entrar e você já vai ser direcionado como uma transferência bancária. E você pode semear em qualquer lugar que você esteja desse mundo. Então, nós estamos disponibilizando tanto a transferência bancária, como também o QR Code, para que você possa ser um participante. Amém. Queridos, hoje eu estou aqui, mas eu fiz parte de um lugar que começou do zero. Eu dei o meu melhor naquele lugar e eu posso dizer, eu vou ter galardão naquilo que eu fiz, para que o evangelho fosse difundido naquele lugar. Faça parte. Faça parte de algo que vai mudar e afetar a eternidade na vida das pessoas. Amém. Amém? Então nós vamos semear com alegria, porque nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos entrar, e esse não é ainda o estado final da nossa vida, porque depois desse ainda vai ter outro. Amém. Mas nós vamos entrar nessa próxima fase. Aleluia. Amém? Então, se você deseja semear agora com dinheiro, os diáconos estão com os envelopes, você pode levantar sua mão e você vai poder ser participante daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Quero dizer também a vocês que nós passamos a declaração para o IRS, se você assim o entender. Aquilo que você semeia pode ser declarado no seu IRS, ok? E nós passamos a declaração para você depois apresentar as finanças juntamente com isso e ter esses benefícios. Também, se você é empresa e quer fazer um donativo da sua empresa para a igreja, também trará benefícios fiscais à sua empresa. Portanto, tem aí tudo, agora só falta o que você propõe em seu coração fazer. Amém? O que Deus puser no seu coração, faça. Aleluia. Vamos então orar, dar graças. Querido Pai, nós te damos graças pelas novas instalações. Senhor, já são nossas. Amém. Os nossos olhos estão postos em Ti. Obrigada. Tu és o dono de toda a terra e da sua plenitude, do mundo e daqueles que nele habitam. E te damos graças, Senhor, porque estás a trazer a provisão para comprar esse armazém, para fazer todas as obras e comprar os equipamentos que precisamos para funcionar com os ministérios, Senhor, que precisamos para alcançar as pessoas. Sim, Senhor. Te damos graças, Senhor, quanto a nós está a funcionar. Amém. Não vivemos pelo que vemos nem pelo que sentimos. Amém. Obrigado. Vivemos pelo que cremos. Obrigado, Pai, por milagres financeiros a chegarem. Em nome de Jesus. Milagres financeiros na vida das pessoas têm sido alcançadas por esta palavra. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por levantar as pessoas para contribuir para este projeto. Amém, Pai. Em nome de Jesus te damos graças. Amém. Amém. Digam todos comigo, nós semeamos com fé Nós semeamos com fé. e por amor ao E Evangelho. por amor ao Evangelho. E pela mesma fé Pela mesma fé. recebemos a multiplicação da minha semente, Da nossa semente. para que possamos semear mais. Para que possamos semear mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então semear com alegria e vamos louvar a Deus. Eu creio que tudo é possível aquele que crê. Não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo já aconteceu. Aleluia! Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo já aconteceu. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Querido Pai, te damos graças pela generosidade do teu povo. Te damos graças, Senhor, porque daquilo que tu nos dás, nós devolvemos a ti, porque tudo é teu, Senhor. A nossa confiança está posta em ti
E segundo as tuas riquezas, supres abundantemente todas as nossas necessidades, as necessidades de cada família em particular, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus diz, Deus disse, para aquele que se mostra generoso, Deus mostra-se generoso a essa pessoa. Amém? Então, todo o esforço que você fizer para suprir as necessidades do Evangelho, Deus se esforçará, por assim dizer, para suprir as suas. Amém? Glória a Deus. Eu quero só fazer uma oração por vocês e logo estaremos a terminar a reunião. Eu não sei qual é o problema que você tem, você sabe e Deus também o sabe. Mas neste momento em que eu oro, traga essa situação diante de Deus e creia que Deus responde. Aleluia. Querido Pai, glorifiquei-te aqui esta manhã, porque entreguei a eles o que recebi de Ti. Dei-lhes a Tua palavra e eles me ouviram. Senhor Jesus, Tu disseste, aqueles que vos ouvem a vós, a mim me ouvem. E quem me ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Pai, confirma a Tua palavra na vida de cada um em particular, trazendo provisão onde ela é necessária, trazendo cura e saúde onde ela é precisa, trazendo orientação também para a vida de cada um, para que saibam o que fazer, o caminho a seguir e para que glorifiquem o Teu nome. Eu fiz o que eu podia fazer, Senhor, e ainda assim dependi de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Agora, pois, Senhor, faz a Tua parte. Oh, eu estou a dizer isto, nem é por Ti, Senhor, porque Tu sempre fazes a Tua parte. Tu nunca chegas atrasado e nunca te esqueces de cumprir a Tua palavra. Eu digo isto é por mim mesmo e por eles que me ouvem, para que saibam que quando acontecer, foi resposta Tua, foi a ação Tua, e glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e todos digam comigo, obrigado, Pai. Está a funcionar. Glória a Deus, nós terminamos aqui esta reunião. Eu quero só dar um grande abraço para todos os que por este mundo fora nos assistiram, de aqui em Lisboa, de Jundiaí, Brasil, São Paulo, também Almada, Alfornelo, Chelas, Minas Gerais, Salvador da Bahia, Holanda, Rio das Ostras, Cambridge, Miraflores, Camarate, Zurique, Calábria, na Itália, Aveiras de Baixo, São José do Rio Preto, Buraca, Patrocínio, Loulé, Londrina, Itaucara, Varolo, na Itália, Maceió, Arrentela e Olhão. Um grande abraço para vocês todos, tenham um bom domingo, uma excelente semana e fique na paz. Tchau, tchau, glória a Deus. Boa semana para vocês também, um grande abraço a todos, aleluia. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que tem edificado as nossas vidas. Seja um propagador desta palavra, seja um abençoador também. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece. Se você quer mais desse maná, desse pão da vida, subscreva o nosso canal para que você não possa perder nada. Esperamos por si aqui na Igreja Zoe, presencialmente. Se existe essa possibilidade, faça a sua marcação e esteja aqui conosco. É na comunhão dos santos que Deus ordena a sua bênção. Se você quer nos ajudar a propagar este evangelho, seja um contribuidor com esta obra, um contribuidor com esse ministério e com essa visão. E certamente existirá e existe sim um galardão preparado para você. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Até a próxima e esperamos por você. Somos um.